Em nome do Criador do Universo, o clemente e o misericordioso, louvado seja o Criador do Universo, o clemente e o misericordioso, o soberano do dia do juízo final. Meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez, aqui o vosso irmão Moço Khalifa, o ativo membro do incentivo ao exercício do raciocínio, ao exercer do discernimento. Meus irmãos, minhas irmãs, eu peço perdão porque estava para ontem fazer um live. Creio que as pessoas esperaram e eu não apareci, então eu peço desculpa. Não apareci não porque não queria aparecer, mas foi por falta de energia. Então não tínhamos energia e não deu então para fazer o live. Imploro, espero a vossa compreensão. Meus irmãos, minhas irmãs, eu estou aqui para falar de algo sério, algo muito sério. Eu sei que a irracionalidade muitas vezes nos induz a dizer que quando nossos pais morrem, descansem em paz, que Deus o tenha. Esta é a moda que nós praticamos. É a cultura que nós praticamos. Cultura é essa que incentiva as crianças que estão a crescer, viver na idolatria, na promiscuidade, futilidade, obscenidade e na bebedeira excessiva, e quando morrerem, que Deus o tenha e descansem em paz. Tua mãe, minha mãe, nossas mães bebem, fumam, se drogam, cometem um monte de erros, fazem parte da cultura de venerar aquilo que Deus odeia, idolatria, e quando ela morre, hipocritamente nós falamos que Deus o tenha, descansa em paz. Essas palavras afrontam o Criador do Universo, que disse realmente em Mateus capítulo 12, versículo 31, 32, é que todo pecado tem perdão. Mas por que todo pecado tem perdão? Porque nós fomos criados ignorantes. E a ignorância nos condiciona a errar para aprender e assim sermos sábios. Mas aprender para errar é um ato de arrogância. Todos os pecados têm perdão, menos aqueles que realmente blasfemaram o Espírito Santo. Eu estou a falar aqui de algo, quero falar de algo muito sério, meus irmãos. Sabe por quê? Hoje morreram muita gente morreram hoje, muita gente vão morrer amanhã, muita gente vão morrer depois da manhã, muita gente vão morrer, estão a morrer, sem apenas saber por que viveram, qual é a razão da sua existência, e quando morrem não tem volta.
E quando morre, o arrependimento não serve para nada. Então não se brinca com a tua vida futura. Não vende a tua vida futura por esta vida mundana que já nos mostrou várias vezes que a gente não leva nada. Vamos lá, meus irmãos. Há milhares de pastores e padres a dizerem que têm Espírito Santo e que expulsam demônio, em que falam com Deus. Vocês acreditam? Acreditam por quê? Porque vocês acham que a palavra de Deus está aonde tem um povo extremamente ignorante e onde tem pastores extremamente arrogantes. Então vocês acreditam porque a sociedade hoje fez da ignorância sabedoria e da arrogância esperteza. Por isso vocês acreditam. Eu disse que eu ia mostrar para todos vocês os dois portais para que os demônios entram nos seres humanos. Os dois portais, as duas portas, para que os demônios penetram nos seres humanos. É um monte de mentira, meus irmãos. E quem tem a verdade não quero falar para vocês, porque é mais fácil lucrar as pessoas na ignorância do que se apoderar das pessoas quando as pessoas têm conhecimento. O primeiro portal é o estresse. O estresse, o nervosismo. O estresse e o nervosismo. Esta é a primeira porta que faz um demônio entrar no ser humano. O estresse, nervo. É aí onde o Criador do Universo permite, porque nada acontece se não for pela permissão do Criador do Universo. Conseguem compreender? O Criador do Universo é o Criador de tudo, é o que permite tudo, é o que permite não tudo. Então nenhum demônio penetra num ser sem a permissão do Criador do Universo. A partir do momento que esse ser está tentando se comportar do jeito que Deus não quer, o estresse, o nervosismo. Quando você está nervoso, você se torna apressado em fazer as coisas. Quando você está estressado, você se transforma num homem muito apressado em fazer as coisas. Há um ditado que diz: a pressa é o inimigo da perfeição. A pressa é o inimigo da perfeição. Quem é a perfeição? Quem é a perfeição? É o Criador do Universo. A partir do momento que você fica apressado e nervoso, estressado, o Criador do Universo permite que um demônio te penetre. Porque um ser humano com estresse faz coisas que não deveria fazer se tivesse na sã consciência. Um ser humano apressado faz coisas que não deveria fazer. Um ser humano nervoso, muito nervoso, faz coisa que não deveria fazer. Porque quando você fica nervoso, você fica apressado. E quando você fica apressado, você se torna inimigo do Criador do Universo. Por quê? Porque a pressa é o inimigo da perfeição. Este é o primeiro portal que faz os demônios entrar nos seres humanos. Só tem dois, eu disse que tem dois.
O último é a idolatria. A idolatria é o portal que Deus permite que os demônios penetram aos seres humanos. Deus permite isso. A idolatria. Toda a religião, todas essas religiões que expulsam demônio, incentivam os demônios a penetrar nas pessoas a partir do ensinamento que eles pregam. Por isso é que vocês não vão ver nenhuma outra igreja expulsando demônios, se não for no catolicismo, se não for no budismo, se não for no espiritismo, se não for no cristianismo. Você não vai ver uma religião que expulsa demônio, senão essas que eu aqui citei. Se veres muçulmanos a fazerem essas práticas, então não é muçulmano. Não é muçulmano, não é. Vestiu-se de muçulmano, mas não é muçulmano. Vocês quando vão na igreja, vocês estão na igreja, vocês ouvem ou veem as igrejas, todos os pastores brasileiros e angolanos, todos, não tem dizer, não, essa aqui não, aquele não, não. Todos eles, eu disse todos os pastores angolanos de Cabinda ao Cunene, trazem o mesmo discurso de expulsar demônio. Todos os angolanos, pastores, todos os pastores brasileiros trazem o mesmo discurso de expulsar demônio. É mentira que eu estou falando? O cristianismo fala de expulsar demônio. Expulsam demônio aonde? Dentro da igreja. Dizem que a igreja é a casa de Deus. Mas o que dizem? Demônio habita dentro da casa de Deus? Se demônio não habita dentro da casa de Deus, como é que o pastor expulsa demônio dentro da casa de Deus? Significa que Deus não conseguiu expulsar o demônio na sua própria casa. Os homens é que vão expulsando o demônio dentro da casa de Deus. Todas essas religiões que expulsam demônios são religiões dos demônios. Presta atenção. Eu sei o que vocês vão dizer. Não, está a falar isso porque a tua igreja está morrendo. Não é assim. Eu estou a falar sobre idolatria. Por que realmente na igreja cristã e a igreja católica se expulsa demônio? A partir do discurso religioso que concedem às pessoas. Se olharmos na Escritura Sagrada, a Bíblia Sagrada está recheada de nos dizer que não existe deuses além do único Deus. Isso é bem fato. A Bíblia nos deixa bem claro, o Criador do universo é único, não devemos associá-lo com nada. Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém. O primeiro mandamento, amar Deus único acima de todas as coisas. Único. Abraão disse: Deus é único. Moisés disse: Deus é único. Por isso é que houve a destruição do faraó. Houve a destruição do faraó. Primeiro vocês têm que compreender, Deus não é espírito. Deus não é trindade. Deus, o Criador do universo, não é três, Pai, Filho, Espírito. Não. O Espírito é uma criação de Deus, a alma é uma criação de Deus, o corpo é uma criação de Deus. Não existe semelhança entre o homem e o Criador do universo. Não existe uma partícula, como eles falam. Há uma partícula de Deus em nós.
Sabemos que o Criador do Universo é onisciente, onipresente. Onisciente, onipresente. É o sábio dos sábios, o conhecedor do conhecedor. Tudo nele é sabedoria. Tudo no Criador do Universo é uma sabedoria incomparável. Imagina se uma parcela de Deus está em nós. Como é que esta parcela dele que está em nós nos tira a percepção de saber quem somos nós? Será que o Criador do Universo não sabe quem ele é? Será que o Criador do Universo não sabe quem ele é? E por nós termos uma parcela dele em nós, também faz nós não saberem quem somos nós? Não. Não. É como se fosse que tudo em você é sabedoria. Um dedo seu é sabedoria. E se você corta um dedo seu e coloca em alguém, essa pessoa terá a mesma sabedoria. Porque a essência do divino naquele ser. Como é que esse ser não sabe por que existe, por que vai morrer, por que foi criado, onde ele vai? Quer dizer, é uma escuridão tremenda neste semelhante ao Criador do Universo. Não, entende uma coisa, meus irmãos, é assim. Um homem, um cientista, ele produz um robô. Ele produz um robô. Então, no robô, ele põe três coisas. Põe a estrutura ferro, o chip e a energia para mover esta máquina. Vamos dizer que a estrutura ferro é o corpo. O chip é a alma. E a energia é o espírito. Vamos entender assim. É justo que o robô diz ao Deus homem, ou o ser humano dizer, façamos do robô a minha imagem e semelhança. O homem vai falar para o robô, façai do robô a minha imagem e semelhança. Gente, tudo que o homem tem, ou tudo que o homem sente, o robô não tem, não sente. Mesmo tendo essas três questões, não tem, não sente, não dorme, não come, não bebe, não fuma, não cheira, não droga, não caça. É imagem semelhante ao homem. Então vamos lá. O Criador do Universo criou um ser e colocou nele três: corpo, alma e espírito. Nada que está nesse ser é semelhante ao Criador do Universo. Cristo, o Filho de Maria, tem espírito, tem alma e tem corpo. Assim como eu tenho espírito, tenho alma, tenho corpo. Não há diferença nenhuma entre Jesus e o Mos Khalifa. Entre Jesus e você, estou a falar no formato criação. Jesus tinha um corpo físico. Eu tenho um corpo físico. Jesus tinha uma alma. Eu tenho uma alma. Jesus tinha um espírito. Eu tenho um espírito. A diferença é que ele foi criado como profeta. Ele foi criado como um profeta para orientar as pessoas. Ele foi predestinado. A função dele
É diferente das funções de qualquer um de nós. Ele é um professor e nós somos um aluno. Senão Deus jamais poderia mandar um anjo no formato de anjo para orientar os seres humanos. Os anjos não comem, não dormem, não cansam. Como eles poderiam ser a referência humana de um ser que tem necessidades humanas? Por isso que o Criador do Universo mandou um ser humano, como os seres humanos, lhe projetou, veio de um ventre humano, para entender os problemas humanos. Mas Deus não é trindade. Deus não é para ou não. Deus é e cada vez que te perguntarem quem é o Criador do Universo, quem é Ele? Você não tem que responder do jeito que você imagina. Quando você responder do jeito que você imagina, você vai responder baseado nas coisas que você vê. Deus é a força é uma criação. Deus é a natureza é uma criação. Deus é energia, a energia é uma criação. Deus são os pássaros são criação. Deus é espírito, o espírito é criação. Deus é a alma é criação. Cada vez que você responder sobre o Criador do Universo, você vai responder consoante as criaturas que Ele realmente criou. Por isso, quando alguém te pergunta, você não pode responder quem é Deus baseado no que você imagina ou no que você acha. Você tem que responder do jeito que Deus realmente se autodescreveu. Os homens fizeram essa pergunta aos profetas. Quem é o Criador do Universo que vocês tanto falam? Este quem é? Quem Ele é? Nenhum profeta conseguiu realmente dar a descrição quem é o Criador do Universo ou como é o Criador do Universo. Profeta. Hoje nós temos nossas crianças pan-africanistas a definirem o Criador do Universo sobre as suas próprias criaturas. Mas quando o Criador do Universo respondeu quem ele disse: eu sou absoluto, incomparável. Quem é o Criador? O incomparável. O que existe aqui que você vai conseguir comparar com o incomparável? O quê? Tudo que você imaginar sobre o Criador do Universo é sobre as criaturas do Criador do Universo. Isso é idolatria. Satanás foi mestre. Quando você dizer o Criador do Universo é incomparável, você não associa nada sobre a tua imaginação ao Criador do Universo. Estão a compreender, meus irmãos? Bismillah. Não se associa nada ao Criador do Universo. Então, como eu disse, a primeira forma para os demônios entrarem no ser é quando você fica nervoso. Mas por que Deus permite que os demônios entram em nós quando estamos nervosos? Porque quando você está nervoso, você fica apressado, e a pressa é o inimigo da perfeição, e o Criador do Universo é a única perfeição. Logo você começa a fazer coisas que não devia quando você está nervoso. Por isso, para você realmente sair do nervo o mais rápido possível, entra no banheiro e se joga água. A água vai te relaxar. Tens problema com a tua esposa em casa? Entra no banheiro, liga o chuveiro e fica por baixo da água uns minutos, vai te relaxar. Não adianta ficar apressado, não adianta ficar estressado, porque as coisas foram predestinadas pelo Criador do Universo. Foram predestinadas por Ele. E a pressa
que o ser humano tem, luta contra esta predestinação. Se Deus disse que só vais ficar rico no sábado, então, meu irmão, podes tentar na quinta-feira, só vais cometer erros. E vais pagar primeiro pelos erros, depois no sábado você vai ficar rico. Porque está tudo predestinado. Então, meus irmãos, eu sempre falei para vocês, estamos a morrer tantas pessoas, todos os dias, sem saber qual é a razão da sua existência. O Criador do universo nos criou para que nós adorássemos Ele como o único Criador do universo, sem associá-lo com nada. Você vai perguntar, Moço Khalifa, então o Criador do universo tem necessidade da nossa adoração? É assim. O que vocês têm que compreender, Deus não tem necessidade de nada. Porque antes da nossa existência, nós não se esforçamos para que Ele nos criasse. Antes da nossa existência humana, Deus, o Criador do universo, nós não se esforçamos para que Ele pudesse nos criar. Não. Mas por que o ser humano tem que adorar, tem que venerar? Só por uma coisa: por ele ser criatura, e como criatura que é, ele é composto de necessidade. Então por que Deus não me criou como água, que não tem necessidade? Quem te falou que a água não tem necessidade? Por que Deus não me criou como vento, que não tem necessidade? Quem disse que o vento não tem necessidade? A partir do momento que você é uma criação, não se autocriaste, estás predestinado a venerar, adorar, agradecer. Isso não é só os seres humanos, toda a criação do Criador do universo. Aquilo que a gente vê com os olhos, o que a gente não consegue ver com os olhos. Todas elas adoram porque têm necessidade de fome e sede. A fome e a sede nos condiciona a adorar. O vento também sente sede, o vento também sente fome, a energia também sente sede, também sente fome. Mas como assim, Moço Khalifa? O sentir deles, ou a reação deles é diferente da nossa. Todos eles têm uma necessidade que lhes move. O vento precisa ser movido por uma força. Qual é essa força que move o vento? Qual é essa força que move o vento? A energia precisa vir com uma velocidade fora do normal. Qual é essa força que dá a força na energia? Qual? Conseguiram compreender, meus irmãos? Então tudo como criação tem uma necessidade. Então a razão da nossa existência é venerar o Criador do universo como o único Criador do universo. Então o que eu estava a dizer para vocês, eu sei que vocês não vão acreditar, e é normal, por causa de como nós aprendemos, ou fomos educados, ou fomos instruídos, ou moldados. Isso é normal, tudo requer tempo. Mas eu quero não que vocês acreditem no que o Moço Khalifa fala. Não venha com, eu não gosto de pré-aceitação, okay? Eu chamo de pré-irracional aceitação. E também não venha com pré-irracional rejeição. Eu sempre supliquei a todos vocês, comecem a vir com vosso pré-discernimento, o vosso pré-exercício do raciocínio para poder descodificar e entender o que eu estou a dizer. Senão não vão entender. Vocês vão ficar presos, aleluia, amém, aleluia. Quer dizer, inseriram música nas igrejas, bebedeira e dança e putaria. Até está nas igrejas já a putaria. Mas como assim que a putaria está na igreja?
A putaria está na igreja porque as mulheres já dançam com as roupas curtas, saias curtas. Isso é putaria, está a se prostituir para o demônio, se expor do jeito que Deus não ordenou dentro das igrejas. Já estamos vendo pastores desrespeitando até os fiéis, chamando os fiéis de burro, como Ben Samuel, e vocês veneram essas pessoas. Vocês veneram, idolatram, achando que ali tem Deus. Vamos lá. Quando Deus fala, todo pecado tem perdão, vocês têm que analisar por que Ele concede perdão em todos os pecados. Discernem, por favor. Todos os pecados têm perdão. Mateus capítulo 12, versículo 31 e 32. Todos os pecados. Eu falo sempre esse capítulo porque isso é o mais importante, porque nós estamos morrendo na idolatria. Para mim, o capítulo mais importante da Bíblia é esse. O capítulo mais importante para a vida de toda a humanidade é esse. A Bíblia pode estar ela totalmente deturpada e destruída. Mas este capítulo é o mais importante da Bíblia. Para mim, nada na Bíblia é mais importante do que este capítulo. Todo pecado tem perdão. Mas temos que entender se realmente tem lógica ou se realmente tem provas. Vamos lá. Eu vou vos provar isso antes realmente da existência bíblica em formato físico. Lembre que quando o Criador do Universo disse ao nosso pai Adão: comei de todas as frutas, de todas as árvores, mas não desta árvore. Por que assim Deus o falou? Porque Deus sabia que aquele ser que estava colocando ela ali estava sujeito a acertar e errar. Então Deus, como misericordioso que é, criou criaturas que podem acertar e errar, porque Ele consegue perdoar os seres quantas vezes Ele quiser. Então, quando Deus lhe diz: comei de todas as árvores, mas não desta árvore, por que realmente Satanás não tentou uma árvore, tentar a árvore? Ó árvore, desobedeça o Criador do Universo, porque a árvore não lhe foi dado esta habilidade de acertar e errar. Por isso Satanás não poderia perder tempo de desviar uma árvore, mas ele sabia que o ser humano, Adão, tinha a mesma como é que eu posso explicar? A mesma qualidade que Satanás tinha, que é a capacidade de acertar e errar. Por isso é que Satanás, que não é anjo, ele é um gênio, um gênio que foi criado do fogo, mas falando que ele é anjo, não. Os anjos não têm livre-arbítrio, não conseguem desobedecer o Criador do Universo. Satanás desobedeceu por quê? Porque tem essa natureza. Alguém induziu Satanás para desobedecer? Alguém foi lá, sussurrou: Satanás, desobedece Deus? Não. Isto significa, se o Satanás realmente não induziste o ser humano a errar, o ser humano poderia errar um dia, poderia não ser Adão nem a Eva. Mas se Deus criou realmente o pênis e a vagina, não é só para urinar. E os prazeres que nós sentimos, prazer da carne, que é o prazer sexual, Deus colocou no ser humano no momento que compôs o próprio ser humano. Para quê? Para que eles pudessem manter relações sexuais. E se o paraíso foi criado realmente para os filhos, bilhões de Adão poderem lá viver, então eles tinham que realmente procriar. Estão a compreender? Então o jardim que Adão realmente estava, poderia não ser ele cometer erro, porque não foi o Satanás o primeiro a cometer erro. Outros gênios já erravam, cometiam erros, enquanto Satanás obedecia ao Criador do Universo. Eu estou a falar coisas que vocês vão entender quando morrer. Enquanto Satanás obedecia ao Criador do Universo, por isso lhe colocaram como se fosse um anjo que obedecia a Deus, depois desobedeceu. Não. Ele é um gênio. Os anjos nem se esforçam a obedecer o Criador do Universo. Os anjos nem ganham mérito.
na obediência ao Criador do Universo. Porque eles obedecem na forma sistemática, é uma programação. É uma programação divina. A obediência dos anjos é uma programação divina. Do demônio não. Por isso é que o demônio foi atingindo o conhecimento por causa da obediência que ele fazia ao Criador do Universo. Mas outros jinn igual a ele começaram a desobedecer. Então não é Satanás desobedecer primeiro. Isto significa que o nosso pai Adão poderia fazer filho, e nós como os filhos poderíamos duvidar, mas como assim existe um Supremo, um Deus, não sei o que, porque temos essa habilidade, e essa habilidade é demonstrado antes de Adão cometer erro. Por isso o Criador do Universo em Mateus capítulo 2 diz: todos os pecados têm perdão. E o Satanás sabe, conhece muito bem isso. Então Satanás sabe, desviar os filhos de Adão e Eva na bebedeira é perca de tempo, no cigarro é perca de tempo, na prostituição é perca de tempo, na criminalidade é perca de tempo. Porque Deus está ali para perdoar todos esses pecados deles. E esses pecados ainda não foram sentenciados. Deus deu o decreto que serão perdoados. Por quê? Porque vêm as circunstâncias, a razão que leva esse ser humano a cometer erro, porque ele cometeu. Está a compreender agora? Deus não pode sentenciar a criação dele ao inferno para sempre. Por quê? Porque ele lhe criou com uma habilidade que lhe condiciona a errar e acertar. Entende, irmão? Líder nasce líder. Eu já vos falei. Está a ver o Ibrahim Touré, aquele líder. Aquele aí é líder, não é político. Quantas vezes eu vos falei, Thomas Sankara, eu não vos falar, líder nasce líder, Deus predestina assim. Líder não vai na escola porque estudar bem, porque ler bem, faculdade, não, isso aí são políticos. Líderes nascem com conhecimento predestinado. Os políticos adquirem a partir de instrução acadêmica, está a compreender? Conhecimento adquirido. E as pessoas que muitas vezes adquirem conhecimento querem matar, querem ferir. Aqueles que nascem com conhecimento, atitude predestinada. Por isso é que a França quer matar Ibrahim Touré, que estudaram bem grandes universidades. Então vocês têm que entender, meus irmãos, o Criador do Universo não pode mandar a sua criatura para o inferno para sempre, porque os criou com uma natureza de acertar e errar. Nós não escolhemos isso, e Adão tinha isso antes dele pecar. Adão ainda não tinha pecado, mas ele já tinha essa natureza de acertar e errar, por isso Deus lhe disse: não faça isso. Se Adão tivesse a natureza de não errar, não seria necessário Deus lhe falar: não faça isso. Assim como Deus não diz para uma árvore ou árvore: não faça isso. Entenderam? Então Satanás entendeu, percebeu tão bem qual é o pecado que o Criador do Universo não perdoa, e já deu a sentença, já bateu o martelo: a idolatria. Então Satanás sabe, se eu investir em outros pecados e não a idolatria, eu, Satanás, vou viver no inferno sozinho para sempre. Para sempre. Então eu vou fazer o quê? Vou fazer que todas as religiões pregam a idolatria. Todas elas preguem a idolatria para que as pessoas morram na idolatria. Vou vos falar uma coisa que vocês não vão entender. A idolatria é o portal que se abre para os demônios entrarem. Por isso é que na igreja os pastores expulsam os demônios. Primeiro, vocês estão a ver o B. Samuel, eu acho que foi num país africano, não sei onde outro pastor,
falou e depois fez aquilo que tinha que fazer. O B. Samuel caiu a tremer. No mundo do jinn, dos alienígenas, tem também escalões. Tem escalões. Quando você carrega mais multidão do que eu, o teu jinn é maior do que o meu jinn. O teu jinn pode falar no meu jinn, o meu jinn obedece. Sabe, isso aconteceu quando vocês pegarem a história de São Cipriano e o Gregório. Houve uma grande competição entre eles dois. Cipriano entrou no templo da Igreja Católica e encontrou Gregório a pregar. Cipriano disse: Gregório, esse seu Deus é fraco. Esse seu Deus é fraco. Eu te desafio, Cipriano, a falar no Gregório. E Cipriano queria humilhar Gregório dentro do templo cheio de pessoas. Gregório disse: então que faça o que você quiser. Cipriano fez um estrondo lá de magia. As coisas estremeceu, mas não deu em nada. Então Gregório fez uma outra coisa que tornou-se tão espantoso que o Cipriano caiu de vergonha e começou a se frustrar. Cipriano começou a gritar: ó Satanás, você é um fraco. Está por lá. Você é um fraco. Ó Satanás, você é um fraco. Como é que Deus do Gregório vai te vencer? Então, Satanás apareceu no ouvido do Gregório, do Cipriano. Lhe disse: Cipriano, eu é que fiz aquela maravilha que o Gregório fez. Cipriano disse: mas por que você fez isso? Eu perdi a batalha. Ele disse: não, escuta, você é apenas uma pessoa. Gregório tem uma multidão expressiva. E eu preciso dessa multidão do Gregório para mim. Se eu fizesse Gregório perder, essas pessoas poderiam sair dessa idolatria. Então Cipriano ficou astuto, disse: eu vou me converter ao cristianismo para também abrir uma igreja. Compreenderam agora? É o que aconteceu com Ben Samuel. Aquele nigeriano tem um jinn maior do que o jinn do Ben Samuel. Por quê? Porque ele carrega mais multidão que o Ben Samuel. Ben Samuel. Estão a compreender como funciona? Estão a compreender como... Gente, eu estou a falar para vocês. Primeiro o Criador do universo criou os anjos. Depois criou o jinn. Jinn é o quê? Jinn é o que os cientistas chamam alienígena, Anunnaki, ET, extraterrestre. Essas criações, essas criaturas, estavam escondidas por muito tempo, foram criados do fogo. Por que agora estão a se manifestar? Vamos explicar por quê. Porque quando os profetas estavam a dar o sinal dos fins do tempo, os demônios escutaram. Então eles estavam apressados para trazer tecnologias fantásticas, para incentivar os seres humanos a se perder da tecnologia, e eles condicionaram o ser humano a morrerem na idolatria. Entendem isso, meus irmãos? Esse mesmo jinn é que no mundo africano chamam de espiritualidade ancestrais, energias ancestrais. Vocês não vejam um africano dançar no fogo. São o jinn que faz o fogo ficar frio. Mas por que ele faz o fogo ficar frio? Porque sempre em África tem que ter um guru que orienta as pessoas. Então aquele guru sentado no fogo é espetacular. É aí onde nós vamos então querer saber de muita coisa nele. Conseguiram compreender? Então o que realmente acontece? Vamos lá. Lembrem uma vez. É porque o Flash Squad não chama o Mos Khalifa. Lembram uma vez quando... Porque, gente, a gente vai morrer.
A gente vai morrer. É preciso que a gente explique a verdade às pessoas, e dessas pessoas ao critério se vão obedecer ou não. Estes programas deveriam chamar pessoas para fazer as pessoas raciocinar. As pessoas estão a morrer. Mas eles só querem like, querem view. Lembrem uma vez quando o Hugo e o B. Samuel foram no programa do Fly. Havia um momento especial, o B. Samuel disse ao Hugo, sabe que eu posso te falar agora sobre um homem que pegou teu telefone, queria te ligar, não sei o que, para te trazer o diamante. O Hugo, coitado, sabia que aquilo tudo era verdade. Mas só que o Hugo não entende sobre o mundo do djinn. Então o B. Samuel falando isso para o Hugo tinha que mostrar a cara de aceitação. É verdade. O que realmente acontece? Vou vos explicar. Eu estou aqui, não estou a falar, eu estou aqui, estou a falar, estou a vos explicar. O djinn está a ouvir tudo isso. Não existe alma dos nossos avós, alma dos nossos antepassados, um espírito, a voz de Deus. Não existe isso. São a voz dos djinn. Porque vocês sabem que Deus não vai ficar a favor de um homem que desrespeita as pessoas, humilha as pessoas, distrata as pessoas. Comentando. Que Deus é esse que vai ficar com um pastor que fala palavras chulas, brinca com a palavra de Deus. Então, eu estou aqui a falar, está vendo o djinn, todos os djinn estão a me ouvir, eles estão a me escutar, tudo que eu estou a falar, eles estão a ouvir, tudo. Então eu vou na igreja do B. Samuel, inocentemente um ignorante que não sabia da realidade do djinn. Eu chego lá, aleluia, pastor. O B. Samuel vai me ver, vai dizer, Califa, o teu nome. Eu vou dizer, como é que ele conhece que o meu nome é Califa? No dia tal, você fez um live falando sobre isso. Eu não posso negar, porque eu estou a fazer o live, estão a compreender? Eu estou a fazer o live, porque os djinn estão aqui a ouvir, porque eles são, eles podem se invisibilizar, eles atravessam a parede aqui. Os djinn passam. Isso para eles não é fronteira, eles passam nas paredes. Então eles estão a ouvir. Os djinn se escondem por quê? Por que eles se escondem? Uma das coisas que vocês não sabem. Por que eles se escondem? Porque também têm medo de morrer, porque eles sabem que os filhos de Adão não gostam de brincadeira, vão encher ele de balas. Então vou para vocês. Eles não são tão poderosos assim quanto vocês imaginam, eles são tão fracos que vocês não têm noção. Eles são tão fracos que vocês não... Porque se fosse tão forte, tão espirituosos assim, eu não poderia ficar aqui falando dos djinns assim. Eu não podia falar, eu tinha que ter já um edimento, podem vir. Gente, prestem atenção. Eles me conhecem muito bem, o djinn. Então, na igreja do B. Samuel, o B. Samuel vai começar, você naquele dia falou isso. Eu inocentemente, por exemplo, não conheço a realidade do djinn. Eu vou dizer, sim, pastor, é verdade. Toda a plateia vai gritar, aleluia, amém. E o B. Samuel, que também não sabe, ele também não sabe, que são os djinn que lhe informam. Ele pensa que são espíritos divinos que estão ali de expressar, porque os demônios nunca aparecem nos pastores como demônio, não. Se eu falar que eles sabem, eu estou a mentir. Eles aparecem como Espírito Santo, como eles escreveram na Bíblia, ordenaram escrever na Bíblia. Os demônios mandaram escrever na Bíblia aquele versículo. Quando Cristo falou, eu farei que os Espíritos Santos falem por vocês, irão falar por vocês. Esses são os demônios que realmente escreveram para que eles pudessem vir falar com as pessoas, e as pessoas pensam que é um Espírito divino que está a falar com eles. Estão a compreender agora? Bonito. Então a plateia vai gritar, B. Samuel. E eu vou baixar a cabeça, aleluia.
aleluia, pastor, é mesmo, você é abençoado. É o que acontece quando vai, às vezes, meninas ali, vai moços ali. Você estava num bar, estava a falar isso. Sim, pastor. O jinn é que estão a falar para ela. E quando realmente ele quer fazer um espetáculo, não o Samuel, os jinn querem fazer o espetáculo, usam o Samuel, sem o Samuel saber, bem Samuel saber. Então ele chama, o Samuel chama aquele ser humano. Logo, o jinn maior que está no Samuel vai ordenar um jinn pequeno entrar naquele ser humano. Então aquele jinn começa a fazer aquele ser humano se sacudir, assim como o Samuel se sacudiu na Nigéria, tá? Se sacudir. Então o jinn grande que está no Samuel vai dizer no Samuel, vai falar, vai usar a boca do Samuel, sai Satanás, sai. O próprio Satanás, não estou a falar o Satanás grande, o próprio grande, o grandão, não, o grandão não vem no Samuel. Samuel é para o Satanás é lixo. É outros funcionários do demônios que estão no baixo escalão, porque o próprio Satanás trabalha somente com judeus sionistas. Estão a compreender? Com os americanos de verdade, aqueles mesmos que falam assim, Rockefeller, Bilderberg, Rothschild, essa aí é diretamente com eles. Agora esses Samuel, esses são outros jinn. Então aquele jinn começa a falar a partir da boca do Samuel. Como no mundo do jinn também tem escalão, tem chefe, é tipo no MPLA, tem o João Lourenço, tem o ministro, tem isso, eles também têm isso. E quando o jinn que tem mais cargo que outro jinn que entra nas pessoas bem ignorantes, são os mais fracos. E o que entra no pastor é aquele que tem a autoridade de tirar, de falar para o outro jinn sair do porto. Então, quando esse jinn na boca do Samuel começa a falar, sai Satanás. Samuel não é bacongo, não fala já bacongo, tem boi de feitiço, só está aqui a falar. O jinn deles estão a me escutar, faz já que ele já me mata já, para eu já morrer. Você que tem muito medo dessas merdas. É o Charles Bois, é outro palhaço, é Samuel, é outro palhaço. Todas essas merdas são palhaços, meus irmãos. Ele não tem já boi de Satanás, boi de espírito. Faz já para o moço califa já morrer então. Vem já, faz já um milagre. Eles estão a ouvir. Você e Dina estão a ouvir. Eles vão ir lá falando do Samuel. O Samuel também não sabe. Ele precisa ouvir esse live para se reeducar. Ele precisa saber que os espíritos que falam com ele são o jinn. Os jinn foram criados do fogo, é uma criação que Deus os criou depois dos anjos, e depois dele criou os humanos. Eles não têm noção, ele não tem noção disso. Então é aí que o jinn grande diz para o a partir da boca do Samuel, sai Satanás, a falar no outro, o Satanás falar no outro, o jinn a falar no outro jinn, e quando ele sair, aquela pessoa se concentra. E tudo isso é só para encantar a plateia. É tudo um cenário. Mas esse cenário não é feito por eles, os homens. São djinns penetrados dentro das pessoas. Então as pessoas acreditam, saiu. E outra coisa que vocês têm que compreender é assim, meus irmãos. Eu estou a falar isso para vocês, porque nós vamos morrer. Não percam o vosso tempo brincar. Outra coisa que vocês têm que entender. Existem doenças que são criadas pelos jinn. E tem doenças que são criadas pelos cientistas. Por exemplo, HIV, AIDS, SIDA foram criados por cientistas. Você sendo um feiticeiro, um curandeiro, quimbandeiro, vão conseguir te curar de HIV? Não. Você tem que ir nos homens que compuseram aquilo, ou fizeram a composição de químicos, vírus e vírus, e criaram aquilo. Então eles sabem a cura, como te livrar aquilo. Compreenderam agora? Por isso é que muitas vezes as pessoas não conseguem ir no quimbandeiro porque eu tenho SIDA. Ou morre com ele, ou morre com ele. Então, outras doenças que neste país africano são produzidas como tala, outras coisas, braço não sei o que, barriga cheia, são os jinn que produzem, mas produzem para quê?
Como a Escritura Sagrada nos disse, não vão às casas escuras, não vão às casas escuras, para que nós possamos então ir a casas escuras. Uma vez que me colocam tala, vou no hospital, os médicos vão dizer, esse tipo de doença aqui nós não vamos conseguir fazer. Então, eu com dor desesperadamente, eu vou ter que ir aonde? Na casa escura. E se instala essas doenças. Só penetra em pessoas que são idólatras, acreditam na idolatria, por exemplo. Jesus é o Senhor, Jesus é Filho de Deus. Todas essas pessoas que realmente acreditam na idolatria, tão vulneráveis a entrar, as doenças dos djinn, entrar neles. Com quem? Com permissão do Criador do Universo. Com a permissão do Divino. Porque Deus não gosta de idolatria. Deus não aceita idolatria. Então a idolatria é a porta que faz os demônios penetrar dentro dessas pessoas. Por isso, onde se prega sobre Jesus, se fala muito de expulsar demônios. Olha só o nosso querido advogado. Olha só o nosso querido advogado, Helder Schulte. Vê só o Helder Schulte, alguém que eu conheci, sentei com ele numa mesa para tentar conversar com o irmão. Me recebeu tão bem, mas dava para entender. Ainda falei com ele sobre a idolatria, mas ainda está naquele conceito do cristianismo que Jesus é o Senhor. Olhem só para o público, para a plateia. É uma plateia extremamente ignorante. Eu não sei quem colocou na cabeça das pessoas que Deus vai salvar os ignorantes. Isso faz para que as pessoas dão crédito às pessoas que estudaram. Por isso eu sempre falo, nunca vamos ser inteligentes se não tirarmos nossos irmãos da situação que nós já estivemos. É aí onde se vê a prova. O BM Samuel aproveita dos angolanos que estão na extrema ignorância, extrema estupidez. Mas quando ele chegou na Nigéria, encontrou outro que ele viu que ele está na extrema ignorância, também caiu. Assim como o nosso querido Hugo Chio também pode cair. Helder Schulte também pode cair. Então, meus irmãos, é assim. Eu sei que é muito difícil, porque até o filho de Maria, Abraão, Elias, Moisés, Isaac, Noé, Salomão e tantos outros falaram. Sabe por que não conseguiram carregar tanta gente? Porque só se conhece o Criador do Universo fazer o exercer do discernimento. Olhem só para esses meninos pan-africanistas. Eles dizem o seguinte: todo africano tem um líder espiritual. Outra é idolatria, também são os djinn que se aparecem, porque não, é a alma dos nossos avós. Gente, quando o homem morre, Deus oculta, não há comunicação, não existe comunicação entre os mortos e vivos. Quando eles vêm, não são eles, são os djinn que vêm e começam a falar sobre aquilo que os nossos avós nos falavam. Está a ver que quando nossos avós andavam conosco, falavam, e os djinns escutam porque eles vivem até 1000 anos. Está a ver quando você vai numa tribo, todo esse soba angolano, tem djinn, tem bruxaria, todos, mas por quê? Porque o poder na África é intimidar as pessoas, fazer que as pessoas tenham medo. O poder do soba africano é fazer que as pessoas tenham medo dele. Quando você vai numa tribo, você não pode tomar banho no rio sem a permissão do soba. Por que quando você vai tomar um banho no rio te faz mal? Porque você já tem idolatria. Você já é idólatra. Então o que acontece? Existe também djinns que vivem embaixo da água.
E esse djinn ativa muitos bichos ou jacaré, ou eles te puxam para baixo para você se afogar, para dizer que a palavra do Soba tem poder. Porra. Nossa, meu irmão. É triste. Eu vou vos contar uma coisa que eu não poderia vos contar. Eu sou neto de Soba. Eu venho dos Cambamba, Culaxingo, Malanche. Meu pai é o único filho da minha avó e o primeiro filho do meu pai. Se nós vivêssemos ainda em conceito de tribos, eu poderia ser também Soba, porque meu avô morreu, e se meu pai não viesse para Luanda estudar e se tornar realmente do exército, ele poderia ser Soba e a morrer. Eu, como filho homem, só somos dois, eu e a minha irmã, eu também poderia ser Soba. Mas eu poderia carregar o djinn do meu avô. Mas o que eu quero vos contar aqui, a minha mãe é de Luanda. Eu preciso vos contar isso. A minha mãe é de Luanda, da parte da minha avó São Ilhéu, meu pai é de Malange. Eu nasci em Luanda, porque meu pai veio em Luanda. Quando a minha mãe casa com meu pai, depois a minha mãe vai visitar os meus avós em Malange. E chegando em Malange, minha mãe nunca foi nas províncias, encontrou os meus avós lá. Minha mãe me explica isso. Então, chegou lá com meu pai, no período da tarde, da tarde assim, meio-dia, meu pai sai e vai no rio. Isso não é novidade em África, isso não é para assustar. Vai no rio, meu pai entra. Em casa esperavam meu pai, esperando, minha mãe esperando. Minha mãe falava: o meu marido está onde? O meu avô, a minha avó já sabiam que meu pai entrava por baixo do rio e ficava lá dias embaixo do rio. Meu pai, dias e dias. Então minha mãe falou: não, eu não acredito. Eu não aceito isso, eu não acredito. Depois de uns 3 dias, meu pai voltou. Minha mãe lhe pergunta: você estava onde? Ele fala: eu estava embaixo do rio. Mas como você entra ali e sai dali, não fica molhado, não se molha? Meu pai disse: eu tenho sereias. Sereia é o quê? São os djinn. Meu pai tinha djinn. Eu estou vos explicar isso para vocês entenderem por que os djinn perseguem muito pessoas que vêm de linhagem muito diferente, ou de descendente, ou de linhagem de profeta. Porque existem seres humanos que nascem diferente dos outros, e os djinns sabem muito bem disso. Como assim? Quando desce a alma, porque as almas são almas, mas tem almas que nascem com uma habilidade, umas diferentes da outra. Existem almas que Deus produz para vir e para despertar outras almas. Por isso é que no Irã, sabe, o povo do Irã que conhece muito bem isso. É por isso que eles deram o nome de Ayatollah. Ayatollah significa os sinais de Deus. Isso também está no Corão. Irei mandar os meus sinais. Então, quando uma alma está a descer, os djinn percebem. Eles têm uma velocidade. Eles vão lá com uma velocidade para ver onde é que aquela alma será colocada. A partir daquele momento, eles ficam ali para poder desviar aquela alma. Quando aquela alma nascer, para não seguir o seu percurso, então eles ficam ali para desviar aquela alma, lhe dão poder, lhe dão cargo, lhe dão quê, lhe dão um monte de coisa, não sei, para lhe desviar. Um deles que nasceram com almas diferentes, por exemplo, Tupac nasceu com alma diferente,
Samora Machel nasceu com alma diferente, Thomas Sankara nasceu com alma diferente, Bob Marley nasceu com alma diferente. Essas pessoas não se curvam, não é que eles não querem se curvar, não tem como eles curvam, eu não sei como você explica. Por isso que quando vocês escutam no live, vocês não conseguem ser o mesmo. Por que vocês não conseguem ser a mesma coisa? Ou começarem a gostar o mundo como vocês gostavam? Por quê? Então uma vez o meu pai disse, na minha mãe Malange, tá, vamos lá, vou te levar. A minha mãe aí com o meu pai, naquelas tribos lá, quando chegou no Rio, encontraram um djinn sentado na pedra, em formato de sereia, a se pentear. Minha mãe, quando viu, minha mãe assustou e fugiu. Meu pai disse, não foge. É ela que me leva embaixo do mar, e eu fico do rio, e fico lá com ela e saio no molho. É ela, minha mãe fugiu, disse, não aguentei, ela fugiu. Tá, compreendendo? Então, é isso que acontece, só que os mais velhos das tribos, não sabem que isso é errado. Porque o djinn vem até eles como se fosse a alma dos nossos antepassados, a alma dos nossos ancestrais, o espírito dos nossos bisavós. Tá, compreendendo? É que esses Felipe Vidal ensinam para os africanos. É isso que os djinn ensinaram aos faraós. E por que o Mos Khalifa, quando fala, no live dele não vem muita gente, como os outros? Por causa do djinn. Por causa do djinn. Os djinn sussurram pessoas que são idólatras, gostam de idolatria, para não virem ouvir esse tipo de conversa. Porque o Criador do Universo concede permissão ao djinn, aqueles que realmente são idólatras. E poucas pessoas que vêm são pessoas que gostam de confrontar com as ideias que existem, prevalecem no live do Mos Khalifa. Por isso é que eu vos disse, para conhecer o Criador do Universo, tem que ser a partir da razão. Um dia eu vou fazer um live para vos falar. Quando Deus criou o intelecto, Ele extraiu da sua luz mais profunda. O Criador do Universo, quando pensou criar o intelecto, antes da existência de qualquer coisa, Ele criou o intelecto. E deu tanta coisa para o intelecto, e depois disso, o intelecto ficou com a cabeça postrou o intelecto 1000 anos, durante 1000 anos, sem levantar a cabeça. E o Criador do Universo, ele disse, levanta a cabeça. Ele disse, o intelecto pediu, concede-me esse direito de eu ser intermediário. Os seres humanos perante a ti no dia do juízo final. Deus lhe concedeu. Por isso, quando você tem intelecto, tem discernimento, você se afasta de tudo que é ilícito. Isto porque o intelecto, o discernimento te orienta. Não é aleluia, amém, boa de música, boa de cantor, à toa, é brasileiro, porque louvor. Isso tudo é para motivar a tua irracional emoção, meus irmãos. Estamos a morrer assim, na idolatria. Jesus é o Senhor, Jesus salva. Não, gente. A razão da nossa existência é acreditar no Criador do Universo como o único Criador do Universo, sem lhe associar com nada. Para finalizar, vou vos mostrar a forma estratégica do Satanás.
Primeiro, Satanás só quer matar as pessoas, não quer nação. Ele não consegue, ele não tem poder, ele é astuto, ele induz as pessoas a brigar para se matar. Uma vez eu disse para todos vocês, para você controlar a terra, você tem que controlar um pedaço da terra. Esse pedaço é aquele pedaço que o Alcorão, que a Bíblia, que os passados, a história diz, chamado o lugar santo, lugar sagrado. Sagrado por quê? Porque é onde passou todos os profetas. Satanás é tão astuto e inteligente, o que ele fez? Ele produz a escravidão por intermédio do povo branco para tirar todo o povo negro, que era um hebreu daquele lugar específico. Deixou então aquele lugar vazio. Trouxe um povo estrangeiro que são zionistas, sionistas, que vêm das montanhas de Cáucaso, Askenazi, a língua deles é irish e não hebraico. Hebraico eles aprenderam com o seu tempo, ok? Então eles pegam a história do povo hebreu, roubam e transformam lá o povo judeu. Preste atenção, Abraão nunca sabia que poderia ter um povo chamado judeu. Abraão nunca soube que podia ter um povo chamado hebreu. Abraão nem sabia que podia ter tipo os 12 tribos de Judá. Abraão não sabia disso, porque esse nome nunca existiu, não existia. Então o que o Satanás fez? Primeiro, entendem, em 325, há muitas profecias que estão dentro da Bíblia Sagrada, que foram escritas por Satanás. Essas profecias, meus irmãos, já aconteceram. Quando diz a Síria vai atacar, isso são quando o Império Romano atacava, outras nações atacava, porque não sei que nações, grandes nações, Persa, naquele tempo Roma, naquele tempo já atacavam Israel. Isso já passou. Mas por que acontece constantemente? Porque as pessoas não sabem que essas profecias são profecias passadas. O que o Satanás fez para que essas profecias aconteçam constantemente? Coisas que já passaram. Ele colocou nesse território chamado Israel um povo falso. Mas como está habitado no lugar certo, as pessoas que são cristãos no mundo todo vão então venerar esse povo, achando que estão a venerar o povo que Moisés tirou do Egito. Compreenderam agora? Mas para quê? Entende? Como a Rússia, a China, a Coreia são países de idolatria. Entende agora? São soldados, e esses soldados são budistas, são idólatras. Okay? Então o que eles fazem? Esses estrangeiros instigam o Irã. Instigando o Irã, vai fazer que os soldados europeus da OTAN, que são ateus, soldados americanos, que são idólatras, soldados chineses, soldados russos, conflitam entre si. Vão conflitando. O que ele quer é ver essas pessoas se matando e morrendo na idolatria, para que ele não fique no inferno sozinho. Essas imprensa não estão a explicar isso, porque esses historiadores, porque estão a mentir à humanidade. Porque Satanás jamais poderia realizar as suas profecias bíblicas se o povo realmente zionista, sionista, não tivesse naquele território. Vocês acreditam mesmo que o povo de Deus tem que matar criança, tem que matar realmente mulher, tem que destruir casa, tem que fazer? Povo de Deus. Agora eu vos pergunto, quando Deus promete a terra prometida, é qual terra prometida? A terra prometida. A terra prometida não é aquela terra que vai se destruir. Deus não pode prometer uma terra que vai fazer os homens se matar uns aos outros. Não, pois já veio as guerras do sequer, já se mataram muito. Eles não entenderam quando o Criador do universo disse a terra prometida é o paraíso, é o reino do céu. É por isso que o povo, escutem, é por isso que realmente o povo hebreu, quando estava no deserto, mesmo Deus, o Criador do universo, lhes dá tudo o que eles queriam, ainda estavam a falar a terra prometida. Deus não poderia lhes conceder um pedaço de terra na terra, porque a terra prometida não é um lugar que você luta, sacrifica para depois deixar.
Não é um lugar que você sacrifica a tua vida para depois deixar, não piscar de olhar. Porque essas pessoas que estão em Israel, que estão a matar mulher e criança, vão morrer, vão deixar essa terra. Isso é prometida. Então como é que Deus vai te prometer uma coisa que vai deixar a terra prometida? Abraão entendeu, Moisés entendeu. É o reino do céu. E para isso era preciso que eles se comportassem de forma correta e não venerar estátua, imagem, bezerro de ouro. Então, o que vocês têm que entender, vocês que leem a Bíblia, leem à toa. Nesse lugar, que nós chamamos lugar Terra Santa, é um lugar certo e foi colocado pessoa errada ali. Esses são estrangeiros. Querem instalar a política da nova ordem mundial. E para isso tem que se instalar num lugar que toda a humanidade realmente venha naquele lugar a partir do ensinamento que veio consoante a escravidão. Por isso que você vê angolano, Israel não vai perder, Israel vai vencer. Come on, man. Israel é a Terra Santa, Israel é a profecia, 300 mil homens que vão atacar. Sim. E o Satanás, o demônio, não gosta nem dos judeus, nem dos hebreus, nem dos chineses, nem dos russos, nem dos bagongos, nem dos fiotas, nem dos nganguela, nem dos americanos, nem dos muçulmanos. O Satanás não gosta de ninguém, porque ele nem gosta dele mesmo. E ele faz todos nós se matar entre nós. Está a compreender? Mas por que ele conseguiu ter controle de nós? Por causa de um pecado que Deus não perdoa. Nós fizemos dos nossos desejos, uma divindade, um divino. Por isso Deus disse, você que vai salvar aqueles que fazem dos seus desejos. Porque idolatria não é só venerar estátua, pedra, imagem, não. Quando você faz dos teus desejos uma divindade, porque você venera, você faz tudo que os teus desejos querem. Vou beber um shopping, vou viajar, vou não sei o quê, vou na casa das prostitutas. Você está sempre a servir esse senhor desejo. E esse senhor desejo confronta realmente o ensinamento do Criador. Então eu estou a dizer para todos nós vamos morrer e não tem volta. Esse discurso que a gente ensina nas crianças, quando nossas mães morrem, nossos pais morrem, que Deus o tenha, não vai descansar em paz, essa merda é mentira. Nossos pais são bêbados, são idólatras, gostam de fumar, gostam de beber, acreditam que Jesus é Deus. Esses vão igual ao paraíso, minha gente. Então a gente pensa que Deus é um macaco, um gorila sentado numa cadeira, cheia de emoção. É os criminosos, é as putas, é os violentos, é os assassinos, é os corruptos, todo mundo entra, meus filhos. Então vocês esqueceram a palavra que Deus é justo. Justo significa o quê? Aquele que vai julgar cada um as suas ações. É uma lâmina. É por isso que nós angolanos começamos a dizer que o Zé Duque matou tanta gente, fez os angolanos sofrer. Está no céu. Você vai dizer, mas nossa, quem é você para falar que ele não está no céu? Merda, porra. Então já não estou a você entender. Então Satanás também está no céu. Então Satanás também está no céu. Vocês acham mesmo, você mesmo acha, pensam em mim, você acha mesmo que Deus, se você que é ser humano, tem teus brinquedinhos aí, teus brinquedos que você compra, se alguém vai lá mexer, você já estoura a porta, quem mexeu nos meus brinquedos. Se você que é ser humano, comprou teu terno e gravata, teus sapatos brilhantes, o teu irmão foi só calçado, quem mexeu nos meus sapatos? Achas mesmo que o Criador do Universo criou as suas criaturas para você matar, assassinar pelos seus deuses, quer dizer, seu Deus desejo, e quando você morrer, está no reino do céu?
E aquela pessoa que sacrificou a vida, obedeceu o Criador, obedeceu, morreu, também está no reino do céu. Então não adianta, vamos todo mundo virar puta, caramba. Então vamos virar todo mundo assassino, vamos virar todo mundo gangster, vamos todos nos prostituir, porque todos nós vamos entrar. É triste, o Savimbi matou tantas pessoas, assassinou tantas pessoas. Poxa, gente, vocês, olha, prestem atenção. Deus disse, nenhum ser humano lhe foi dado o direito de matar um ser humano ou queimar um ser humano até a morte viva. Matar, não importa, nem ser humano, não. Nenhuma criatura do Criador do Universo deve ser queimado vivo por outra criatura do Criador do Universo. Nós, os humanos, não temos direito de castigar nenhum ser humano, queimá-lo vivo. Seja inseto, seja formiga, seja... Por isso, quando você está acendendo o fogão, meu irmão, minha irmã, olha ainda se tem formiga e sopra, fala saindo aqui, vai, sopra. Por isso que nossas vidas não dão certo, por isso que nós não temos conhecimento, por isso que somos covardes, somos medrosos, porque esses bichinhos, esses insetos que a gente mata também subligam ao Criador do Universo, batem galinha, batem gato, batem os cachorros, maltratam os bichos, acha que a tua vida vai mudar assim. Você pensa que só você que tem que viver, só a vida é só para você. Quer dizer, porra, comenta lá, Savimbi matou as pessoas, queimou pessoas vivas, matou criança. Savimbi, grande herói. Como é que Deus não está amaldiçoando essa merda, caralho? Por isso é que somos amaldiçoados, porque nós veneramos pessoas que Deus amaldiçoou. E morreram na maldição, por isso não conseguiram se converter, se reverter. Porra, meus irmãos, como então você? Agostinho Neto matou tanta gente, tanta gente. Porra, é herói, tá no dinheiro, tem estátua, Manguxé, como é que esse país vai mudar? É agora, meus irmãos. É agora que esses Eduardo queria me matar por causa da música Edu tem que morrer. Vocês não podiam nem escutar essa mensagem que eu olho falar para vocês. Vamos ver meus lives. São muitos lives que eu já fiz. Se em 2004 aquelas porra dessas merda do governo angolano, essas merda diabo que eles traiu, se conseguissem me matar lá no Brasil, vocês nunca poderiam escutar todas essas coisas que eu falo. E se estou aqui porque o Criador do Universo permitiu para falar com vocês, de vocês explicar, é agora, meus irmãos. Zedu matou tantas pessoas. Olha só como é que o angolano é. O angolano é pior do que animal, pior do que bicho, pior do que inseto. O angolano venera a burrice, idolatra a ignorância. Como então, meus irmãos? Para vocês vendo hoje só porque não tem um prato de cocô e um copo de xixi. No tempo do Zia Fiococo era melhor, o câmbio era de 10, tínhamos cerveja. Porra, meu Deus. Cheio angolanos. Vocês estão a falar que uma merda daquele que matou tantas pessoas é melhor. Estão aqui, estão a ver o João Lourenço, o que é que estávamos fazendo? Está a ver João Lourenço, o que é que estávamos fazendo? Está a ver João Lourenço, o que é que estávamos fazendo? O João Lourenço, eu sei, mas assim, eu não falo para vos agradar. Eu não vejo as coisas como vocês vejam. Eu sei que você vai dizer, olha, eu estou em Angola, mas irmão, vamos falar uma coisa. Eu estou em Angola, deixei a família no Brasil, eu passo fome aqui, mas isso não me importa. Para comer é arriscar. Isso não me interessa porque daqui a pouco eu vou morrer. Então, compreender, meus irmãos. Mas eu estou aqui, eu estou a vos falar, eu converso com vocês, eu vos explico. Eu não se rendo. Eu não se rendo. Não é depois de 20 e tal anos
e vou me curvar. Não esperam isso de mim. Não esperem isso de mim, meu irmão. Vai esperar sentado. Esta merda do João Lourenço, essa merda do João Lourenço. Se vocês angolanos tivessem juízo, se o Zé Du vos deixasse com juízo, vocês poderiam parabenizar essa merda do João Lourenço. Todos esses ativistas da merda que não tem juízo poderiam parabenizar esse João Lourenço. Porque é a pobreza que esse João Lourenço está pondo na vossas vidas, que vocês estão a acordar merda. É com essa miséria que vocês estão a dizer o país não está bem. É esse país que nunca teve bem, desde o Agostinho Neto, Zé Du nunca teve bem. O problema é que tinha dinheiro para vocês virar puta, beber. Olha só, nossas irmãs começaram a jardar, virar puta, se comercializar para os brancos, vender sexo, vender corpo. Os nossos irmãos viraram gangsta, Alameda Squad, HDA, essas merda, porra, que se orgulham de crime, de ser criminosos, caralho. Se orgulham de ser criminosos. Zé Du fez essa merda. Mas é com essa desgraça que está a fazer até angolano que não sabe ler, não sabe escrever. Mano, o país está mal. O país não está bem. Está a compreender? Mas vocês não estão a entender o João Lourenço. Não estão a entender. Aí vão dizer, não, Moço Khalifa já se vendeu. Eu sei, meus irmãos, pode ser que vocês entendam. Poxa, eu não sei como vos explicar, só tentando vos dizer. Tem maus que vêm para bem, tem mal que vem para bem. Se nós soubéssemos aproveitar esse mal, nós íamos se conscientizar, entender, caramba, o país não estava bem. E essa pobreza está nos fazer perceber que esses parlamentares sempre foram corruptos, foram assassinos, foram ladrões. Ok, agora vamos nos organizar, vamos nos juntar. Para quando essa merda da UNITA entrar, não brincar mais conosco, não nos brincar mais. Mas vocês não estão a ver o que o Moço Khalifa está a ver. Eu estou a ver a UNITA, quando chegar na liderança, eu estou vendo que a UNITA vai pedir dinheiro nos brancos e vai jogar esse dinheiro em circulação. Vai ter bué de dinheiro a circular. E todos vocês angolanos vão festejar, como festejar a morte do Savimbi. É o fim do MPLA, a CJ, melhorou a economia. Um país que nem produz nada, vocês vão festejar. A UNITA mesmo é o bom partido. As portas da imigração vão abrir. Chineses vão entrar em grande quantidade. Os muçulmanos corruptos que tu ali vês, eles a virem a correr, vamos voltar, o dinheiro Angola voltou. Os brasileiros, portugueses vão começar a ir no Ambo, Benguela, Bier, para começar a foder todas as nossas irmãs, para os filhos vir mulato. Depois de um tempo, o dinheiro vai desaparecer. Quando o angolano abrir os olhos novamente, vai ver que o comandante da esquadra já é branco. O juiz do Supremo Tribunal é chinês. O ministro das Relações Exteriores é filho do Mamadou. E os nossos irmãos angolanos escuros vão ser mandados nos guetos para matar pessoas como Moço Khalifa, que vai incentivar a revolta popular. Entenderam? Vocês não estão a ver. Vocês só sabem falar, isso já se vendeu. Mas vai chegar. Vai chegar. Vai chegar. E nessa hora, eu vejo, quando vocês ficarem nas garras dos portugueses novamente, na garra dos brancos, os brancos brincarem com vocês, vocês vão falar, nem já no tempo do MPLA era assim, nem já no tempo do João Lourenço era assim, tinha a pobreza mesmo, mas João Lourenço não era assim, da mesma forma que você está a dizer, nem já no tempo do Zé Du era assim.
Não esquece, meus irmãos. Não esquece. Vocês podem falar que o Moço Califa é tribalista, o Moço Califa não tem juízo. Mas uma coisa que eu vou vos falar. Se nossos irmãos da parte sul não acordarem, eles podem entrar em extinção. Porque esse complexo deles de inferioridade, de querer se misturar com os brancos, para ter filho mulato, para ter filho branco, vai colocar eles em extinção. Comecem a acordar. Se nós entregar este país de novo na mão dos brancos, Deus vai nos amaldiçoar de uma forma que vocês... Eu estou a falar o que eu estou a ver. Se nós entregar esse país que conquistamos com muito sangue, homens deram a vida só para fazer que nós não vivêssemos vai na garra dos portugueses. Se nós entregar esse país para os brancos, Deus vai amaldiçoar os angolanos, que esses brancos vão castigar os angolanos, que não teremos nem como sair dela. Porque Deus já está a fazer o angolano sofrer, porque o angolano está a permitir que os brancos tenham a melhor vida do que os angolanos dentro da Angola. Eu não queria assim. Eu não queria que um dia vocês falassem assim. Poxa, se desse ouvido ao Moço Califa. Poxa, Moço Califa já tinha falado isso. Eu não queria assim, juro por Deus. Eu não queria que eu fosse mais um Thomas Sankara, um Samora Machel, um Patrício Lumbumba. Vocês não poderiam mais permitir isso. Vocês não poderiam mais permitir isso, meus irmãos. É agora que nós temos que se organizar, cada um de nós tem que fazer sacrifício, Deus vai recompensar no dia do juízo final. Poxa. Vamos morrer por alguma coisa. Mas não vamos viver por nada, meus irmãos. Nós conseguimos. Os nossos avós não sabiam ler, não sabiam escrever. Eles não entendiam o que é democracia, o que é liberdade de expressão. Eles não tinham emprego. E havia muitos angolanos que também falavam assim. Já são 500 anos de que a Njingambande se foi. Como é que vamos tirar mais os portugueses? Vamos começar de onde? Os portugueses têm um poder bélico, têm um exército. Mas não esquecem que a força tem que vir daqueles que nos criou. O Criador do Universo, meus irmãos. Eu sei que vocês acham que o Moço Califa está a fantasiar. Não. Porque também tinha muitos angolanos que pensavam que os nossos avós que assim falavam estavam a fantasiar. Mas não esquecem que um homem muda uma nação, mas uma nação não muda um homem. Não se deixem levar, angolanos. Não existiu vários Mao Tse-tung, só existiu um Mao Tse-tung. Olha a China hoje. Não existiu vários Mahatma Gandhi, só existiu um Mahatma Gandhi. Olha ainda hoje. Não existiu vários Martin Luther King, só existiu um Martin Luther King. Os pretos americanos são melhor que qualquer preto na face da terra, consegue se impor. Nunca nasceu vários Thomas Sankara, ou vários Patrício Lumbumba, ou vários Malcolm X, ou vários Samora Machel, ou vários Steve Biko, não. Só nasceram um. Então é um que nós temos que valorizar e dar força e fazer alguma coisa. Podemos morar fora do nosso país por muito tempo, a velhice vai vir, vamos cansar. E a Europa não respeita os seres humanos quando estão velhos, meus irmãos.
Essa é a terra que Deus nos deu. Vocês podem falar o que falar, só tem um Kim Jong-un, só tem um Xi Jinping, só tem um Putin, só tem um Putin. Foda-se, ele faz pelo país dele. A Rússia era uma merda, a União Soviética. É fácil nós lhe apontar o dedo e lhe criticar, é comunista. Mas os capitalistas deram as costas para que eles se humilhassem, lambessem os pés, como nós africanos lambemos aos pés dos americanos. Eles não. Eles têm cultura, eles têm honra, eles têm história. Eles são do tipo de gente que valorizam cada gota de sangue que foi derramado para que a Rússia realmente se mante. Nós não. Nós somos descendentes de guerreiro. Por que viramos palhaço? Por que a nossa vida só se resume em bebedeira, tiro? Como então? Nós somos descendentes de quem não teve medo. Portugueses vieram com armas pesadas, os nossos avós com katana. Coragem do tipo de pessoa que nós chamamos terrorista. Então nossos avós foram os primeiros terroristas. Os primeiros que tinham coragem realmente a dar a vida para nos livrar, enquanto nós ainda éramos espermatozoides, ou nós ainda não estávamos aqui. Mas eles já pensaram em nós, e por que nós não podemos pensar nos angolanos que ainda não nasceram também? Você já tem 60 anos, já tem 35, já tem 40, já tem 70, já não viveste um pouco? Qual é a graça de querer viver num país que não tem nada para te dar? Não há prazer, é só violência, criminalidade, assassinato. É logo essa a razão que nós deveríamos fazer alguma coisa para aqueles que vão nascer, viver. Mas nós não entendemos assim. Meus irmãos, minhas irmãs, fiquem com o Criador do Universo, aqui o vosso irmão Mos Khalifa, o ignorante empírico, o ativo membro do incentivo ao exercício do raciocínio. Fiquem tranquilos. Peço desculpa por algumas palavras que eu aqui falei, talvez vos afetei, por causa também das vossas emoções que são muito excessivas. Mas é assim, fiquem descansados. Fiquem mesmo descansados. Não tem como corromper o Mos Khalifa. Eu deixei uma casa, não é em favela, se fosse também, tudo bem. Vou vir mesmo aqui para o MPLA me corromper por uma casa. É verdade. Eu sei que eu não poderia falar, mas esse é um irmão que eu devo falar. Ele vai ter que me perdoar. Ele está aqui conosco. Eu sei que muitas pessoas já estão a falar coisas com coisa, que o Mos Khalifa agora está no Brasil bem rápido, já está em Angola bem rápido, está no Brasil bem rápido. Não, isso aqui já lhe financiaram. Nossa. Angolanos, por favor. Primeiro, perguntem. Eu vejo muitas vossas acusações e eu não falo muito. E essa aqui já se vendeu, essa aqui já lhe deram dinheiro, essa aqui já lhe compraram, que já ainda agora estava no Brasil, já está em Angola. Por favor, eu fiz lives de pergunta e resposta e eu posso voltar com esse live para vocês perguntarem, criticar, mas vocês não entram, mas falam por trás. Gente, quando eu voltei para o Brasil, um homem de grande coração,
que não é nem da minha igreja. Esse homem se chama Abacate, vive na França. Quando eu liguei, lhe expus a situação, ele disse: irmão, quando chegar a hora para você sair, é só me falar. E assim, quando chegou a hora, eu falei, ele não recuou para trás, me comprou uma passagem. Deus, eu sou muçulmano Shia, eu sou xiita, eu não sou de mentir não. Deus é testemunha, se eu tiver a mentir, que me proíbe de entrar no reino do céu. Me mandou uma passagem para eu voltar, minha esposa estava gestada. E eu fui. Ele encontrou-me lá no Brasil, ainda deixou um presente para minha esposa, Abacate. Eu lá no Brasil, fiquei 3 meses, veio um outro problema, que é o problema da visão de vista da minha filha. Fiz-lhe um pedido sentado para trazer minha filha no Brasil para poder fazer a operação de vista. As coisas não deram certo, não consegui o visto. E eu tinha que vir para resolver as coisas aqui. Mais uma vez, liguei para esse irmão, falei com ele, o irmão disse: quando quiser voltar de novo em Angola, você me fala, eu vou comprar a passagem. Então, gente, por favor, perguntem. Esse homem está aí com vocês, chama-se Abacate. Esse é o homem que faz o Mos Khalifa ir e vir, ir e vir. Alguém que me conheceu na rede social. Se eu tiver a mentir, ou se ele realmente possa, angolano, eu não posso aqui vos inventar, não, eu trabalho, não, temos que ser honestos. Temos que ser honestos. Eu vos dou uma dica de coração. Se tivesse só mais angolano com o coração desse irmão, nós íamos realizar as palestras nesse país, ou MPLA ia matar o caralho, whatever. Entende? Tem hora também, porque eu cresci nas ruas, e tem hora que o espírito das ruas vem, não quero saber de MPLA, de UNITA, de o caralho. Eu sou muçulmano Shia, entendo como você quiser entender. Nós vamos morrer, eles vão morrer, porra, Taiozedo morreu, e morreu como um cão. Se tivesse angolano sério, Mos Khalifa é como, vamos fazer como, falar, porra, vamos mudar essa merda. Você está na Europa, cara. Você está na América, está longe, a bala do MPLA não vai te chegar, mas eu estou aqui, se vivo, e se a bala me atingir, você não fica triste em nome deste país, mas vocês não entendem assim. Vocês querem mudar a Angola coçando o rabo, desculpa por expressão. Vocês querem mudar a Angola coçando o vosso rabo. Eu às vezes não vos entendo, vocês que estão na diáspora. Mesmo estando na diáspora, vossa mentalidade já cresceu. Acha que eu vou vir aqui esperar MPLA UNITA? Porra, de tudo que eu aprendi lá, desce para baixo. Vocês que estão na diáspora, vossa mente elevou. Esses parlamentares não têm ciência nem consciência para compreender a vossa mentalidade. Não têm o vosso nível de intelecto, o vosso nível de saber. Quando vocês virem aqui, se vocês lidarem com esse governo, vão ter que reduzir a vossa mentalidade. É aí onde nós temos que criar uma organização paralela de jovens estudantes, jovens estrangeiros angolanos. Porra, eu não sei como é que vocês não conseguem estudar um bué, ficar um bué de tempo, tipo eu que não estudei bué. Como então vocês? É só mesmo comida, tirar. E quando vês em Angola, fui para Angola, 15 dias, Angola não está bom. Porra, como então você? Eu me formei na Inglaterra, cheguei em Angola, não me deram emprego. Acha mesmo que o João Lourenço que tem que te dar emprego? Acha mesmo que o MPLA que tem que te empregar mais? Então você é uma merda. Quer dizer, se vires aqui o MPLA te dá um bom emprego que te paga bem, vai ajudar o MPLA a matar os angolanos. Como então vocês? É assim que vocês pensam. É assim que vocês pensam. Eu disse da outra vez, e eu vou voltar a dizer. Todos vocês, Mos Khalifa não tem muito seguidor, Mos Khalifa é fracassado, sabe por quê? Vocês deveriam se perguntar primeiro, como é que este povo tão ignorante seguia aquele ser? Quando você tem conhecimento, discernimento, preste atenção. Este povo não vai te seguir.
Você precisa se afiliar aos partidos políticos que carregam muita gente e a gente dos partidos vão nos seguir. É isso que esses ativistas conseguiram adquirir, por isso eles estavam pró-UNITA, estavam apoiando UNITA, estavam apoiando a alternância, por isso conseguiram ter tanta popularidade. E essa popularidade vos confundiu, por isso desqualificavam o Moço Califa. Agora eu estou aqui em Angola. Agora estou aqui em Angola. Eles estão onde? Eles estão aonde? Estão aonde eles? Estão aonde eles? Estão aonde? Os revolucionários, os ativistas, os chateados, o fala isso, fala sabe, fala cozido. Estão aonde? Ah, o país não tem dinheiro. Simularam fugas para ir procurar trabalho, emprego, porque são revolucionários e ativistas. Um revolucionário de verdade, que cuida de seu revolucionário, não pensa nem o que comer. Não pensa nem o que vai deixar para os filhos, para a mulher. Porque em nome do Criador do Universo, assim como diz a Bíblia Sagrada, amar o Criador do Universo acima de todas as coisas. Logo teu filho é insignificante, tua mulher é insignificante, teus irmãos são insignificantes, tua mãe é insignificante. Os teus desejos são insignificantes para que Deus realmente seja significante. É assim, mas nós não entendemos. Nós queremos se apegar. Não, minha casa que eu construí, e quando você morrer, vai levar a casa, não. Minha mulher, quando eu gosto bem, quando você morrer, outro homem vai casar com ele e você vai ficar onde? No buraco. Ela vai te visitar. Não. Meus filhos mesmo de coração, esses filhos mesmo que não vão nem te levar nenhuma flor. A tua foto que vai ficar na parede são as primeiras a ter. O velho já morreu, como é que está? Mas quem vai estar na sepultura junto com você é aquele que nunca esqueceu de ti. Vai mandar 2 anjos para irem buscar tua alma por baixo da terra. Este chama-se o Criador do Universo. Assalamu alaikum, meus irmãos, fiquem bem. Aqui o vosso irmão Moço Califa, o ignorante, empírico, ativo, membro do incentivo ao exercício do raciocínio. Se Deus quiser, amanhã eu vou fazer um live para falar que os projetos da União Europeia é contra os direitos humanos. Para falar para todos vocês que quando a Suíça coloca impasse para que o dinheiro dos angolanos volta dentro da Angola, é um crime contra a humanidade. E assim faz da Suíça um criminoso que deveria ser julgado num tribunal bantu e sentenciado à pena de morte, e não aquele tribunal ali da comunidade internacional que não consegue nem prender o presidente de Israel, Netanyahu. Assalamu alaikum, meus irmãos. Fiquem com o Criador do Universo, Moço Califa.